Graça e paz, bom dia, mulheres escolhidas, amadas por Deus para esse tempo. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso devocional, à luz de Gênesis 6:10, trazendo uma visão para a cura interior, com o nosso tema que estamos desenvolvendo, de volta à essência. Quando Deus fecha uma porta para preservar um propósito. É nessa linha que vamos caminhar hoje. E a chave espiritual para hoje: o juízo de Deus nunca é ausência de amor, mas resposta à corrupção que ameaça a continuidade do propósito. A história de Noé nos mostra que quando Deus age com firmeza, Ele não está se afastando, Ele está protegendo. A terra havia se corrompido. Isso significa que aquilo que Deus criou para refletir a sua imagem passou a viver fora do propósito. A violência, a confusão e o afastamento se tornaram comuns ali. Deus vê isso e intervém, não por falta de nos amar, não por falta de amor, mas porque ama demais o que criou para deixar tudo se perder. Noé não é apresentado como alguém perfeito, mas como alguém que anda com Deus. Isso nos ensina que Deus não procura pessoas sem falhas, mas corações alinhados. Enquanto todos seguiam um caminho, Noé escolheu obedecer. Ele constrói a arca e a constrói em silêncio, sem explicações, sem aplausos, sem apoio. E isso cura em nós a necessidade de sermos aceitos por todos para obedecer a Deus. A arca representa um lugar de proteção. Antes de ser uma construção, ela é uma decisão interior. Não se misturar com aquilo que está corrompido. E muitas vezes, Deus fecha portas, limita acessos e interrompe caminhos porque precisa proteger o propósito. Nem todo fechamento é rejeição. Alguns são cuidado. O dilúvio não foi para apagar a história, mas para impedir que a corrupção destruísse tudo. E quando as águas baixam, Deus coloca um arco no céu para lembrar que o seu amor permanece. Ele não destrói por raiva, ele intervém por amor. Deus está tratando a cura do coração que confunde portas fechadas com abandono. Deus está nos ensinando que quando Ele fecha uma porta, não é para ferir, mas para preservar aquilo que Ele mesmo prometeu. E lá na frente, Noé vai abrir uma janela. Noé vai soltar a pomba e ela vai trazer um galinho de oliveira como esperança. E o Espírito Santo traz o renovo, traz um novo tempo, mostra que está brotando esperança aonde nós não estamos vendo, mas que há um território totalmente novo para um novo plantio, para um novo tempo, para uma nova história a partir da essência. Que tipo de pessoa está vivendo isso? É a pessoa que ama a Deus, mas se sente confusa quando algumas portas se fecham.
É alguém que tenta fazer certo, mas sofre quando perde caminhos, quando perde pessoas, quando perde oportunidades. É quem se pergunta onde eu errei, quando na verdade Deus está cuidando. Essa pessoa geralmente se esforça para agradar, tem medo de se decepcionar, tem medo de decepcionar os outros, sente dor quando não é compreendida, confunde portas abertas com aprovação. Não é alguém distante de Deus, é alguém sensível, comprometido e que leva a fé a sério. Mas por que essa pessoa se tornou assim? Ela se tornou assim vivendo em ambientes confusos, onde o errado virou normal. O barulho era maior que a voz de Deus. Agradar pessoas parecia necessário para sobreviver. Dizer não custava relacionamentos. E com o tempo, ela aprendeu a se adaptar para não perder, a aceitar algumas coisas que ferem por dentro, achar que fechar portas é fracasso, medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Ela não escolheu viver assim, ela se adaptou. E a raiz de tudo isso é o medo. O medo de perder o que parece sustento, mesmo quando isso ameaça o propósito. No fundo é medo de ficar só, medo de errar, medo de desagradar, medo de não ser suficiente. A pessoa passa a confiar mais nas portas do que em Deus. E Deus quer curar. Ele quer curar a confusão entre o amor e a aprovação. O medo de portas fechadas. A ideia de que correção é rejeição. A dependência de ambientes que já não protegem. Ele quer ensinar algo simples e profundo. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te tirando algo, Ele está te protegendo. E essa cura devolve paz, confiança e descanso ao coração. Algumas pessoas não estão em pecado, estão exaustas. Exaustas de se manterem em alguns lugares onde precisam se adaptar demais para caber. Aos poucos foram silenciando incômodos, normalizando pesos, chamando sobrevivência de maturidade. Deus, ele fecha portas quando percebe que continuar ali custaria a verdade do coração. Quando a fé vira esforço, quando a obediência perde a alegria, quando a identidade começa a se quebrar por dentro, mesmo que tudo pareça certinho por fora. Este chamado confronta quem aprendeu a suportar mais do que deveria e a chamar isso de força espiritual. Há permanências que adoecem, há alianças que drenam, há ambientes que exigem que você deixe partes de si para continuar. Voltar à essência é parar antes de se perder. É aceitar que Deus não te chama para aguentar, mas para viver inteira, na plenitude. E eu quero te convidar a fazer um exame do coração. Onde você tem permanecido por medo e não por convicção? O que Deus me mostrou
nesta manhã, e eu estou aqui chamando de fidelidade, mas na verdade é sobrecarga. Que parte de mim foi ficando para trás para que eu pudesse continuar caminhando, para que eu pudesse continuar inserido onde estou, vivendo onde estou, com as pessoas que estou. Vamos orar? Deus, mostra-nos onde a nossa alma tem adoecido. Onde ela tem adoecido em nome da permanência. Cura em nós a culpa de parar e o medo de desapontar. A culpa de nos afastar. A culpa de deixar para trás. A culpa de abrir mão de algumas bagagens. Ensina-nos a reconhecer os teus limites como expressão de amor. Pai, nós escolhemos voltar à essência, mesmo que isso exija mudanças difíceis. Restaura a nossa identidade e o nosso descanso em Ti. Deus te abençoe com esta palavra. Que hoje seja um dia libertador para você. Fica na paz do Senhor.